Boa noite. Começa agora o AMB Notícias. Boa noite. Confira os destaques desta edição. Opositores entregam carta-denúncia contra Temer. Bolsa de valores em queda. Vacinação contra o HPV para meninos começa este mês. Voltamos já. Em resposta ao decreto do presidente Michel Temer, o qual autoriza a ação das Forças Armadas para garantir a lei e a ordem durante as manifestações. No Distrito Federal, parlamentares da oposição entregam uma carta-denúncia. Os deputados Maria do Rosário do PT, Luiz Erundina do PSOL e Paulão do PT enviaram a carta em forma de protesto para Nick Fabiancic, coordenador da ONU, alegando que o governo estaria tomando uma posição autoritária. Agora, os deputados esperam a protocolação do documento na sede europeia da organização, em Genebra, na Suíça. Nesta quinta-feira, a capital da Indonésia, Jakarta, foi alvo de um ataque terrorista que vitimou 3 pessoas e deixou outras 12 feridas. Eram por volta de 9 horas da noite quando 2 explosões atingiram um terminal de ônibus no leste da cidade. Mais tarde, o Estado Islâmico, que já tem ligação com uma série de incidentes menores no país desde 2017, assumiu a autoria do ataque. A Bolsa de Valores fechou com uma leve queda nesta quinta-feira, estabilizando em aproximadamente 60 mil pontos. Destaque para a JBS, que apresentou forte alta, de mais de 22%. O frigorífico tenta se recuperar após sofrer forte desvalorização de mais de 13%. A queda se deu por conta de delação dos irmãos Batista, citando o presidente Michel Temer. Agora vamos falar sobre a variação do preço do pão francês e como essas mudanças afetam a vida do brasileiro. Será que o preço do pão aumentou durante os anos? Será que o preço influenciou no bolso dos fregueses? Qual a posição das padarias com relação a essa variação? Confira agora na reportagem. Só na capital paulista, estima-se que existam 3.200 padarias regularizadas. Isso significa a venda de, em média, 7 mil pãezinhos por minutos só em São Paulo. O pão, que leva francês no nome, teve sua receita criada aqui no Brasil. A adição de açúcar e gordura na sua fórmula o fez ficar bem diferente do tradicional, que era vendido em Paris. Consumido principalmente no café da manhã, o alimento se tornou um alimento essencial na vida dos brasileiros. Até por ser muito consumido, a variação do preço do pão é facilmente notada pela população. Segundo especialistas, desde março deste ano, o pãozinho já aumentou de 5% a 7%. Comparado aos últimos 6 a 9 meses, o preço médio do quilo em São Paulo passou de R$ 10 para R$ 13. Será que o cliente sentiu no bolso tal diferença? É isso que o Irã nos conta. E você sentiu o aumento do preço dos pães? Então, aumento significativo não, pelo menos aqui na região que nós estamos, dos últimos tempos está na mesma faixa de preço, aumentar mesmo, não, mas tá caro. Uma coisa é aumentar, outra coisa tá caro, eu acho caro, 10 reais o quilo do pão eu acho bem caro, assim. Eu comprei agora, por exemplo, 10 pães deu 8 reais. Apesar do aumento, a concorrência deste tipo de produto é alta. Então, algumas padarias preferem segurar o valor para fidelizar o cliente. É o que nos conta Edson, gerente desta padaria na Vila Formosa, na zona leste de São Paulo. E nesses últimos anos vocês têm seguido o ritmo do mercado de aumentar o preço dos pães anualmente? Sim, nos últimos anos nós vemos até uma vez por ano aumentando. E por que nesse último ano vocês decidiram não fazer o aumento de preço seguindo o mercado geral, que conseguiu aumentar o preço? Sei, nós deu uma segurada nos preços porque hoje em dia os clientes eles estão pesquisando mais barato. Recentemente passou a negociar esse produto com mais países, o que fez o preço aumentar. Nós ouvimos o Vitor, estudante de economia, que nos explica tal flutuação. O pão, assim como outros tipos de alimento, por ter algum tipo de ligação com a exportação, pode ter essa variação maior. No caso específico do pão, onde o trigo vem a maior parte da Argentina, isso faz com que aumente a procura e eles podem acabar aumentando o preço. Essa variação acontece somente com produtos importados ou não? Nem sempre. Em 2013 e 2015, a gente viu o aumento do tomate, que é um produto que não é importado.
e pode acontecer devido às entre-safras, por alguma dificuldade na produção, que faz com que diminua a produção e fique um pouquinho mais caro o preço mesmo. O Museu da Imigração completa 130 anos nesse mês. O local, que hospedou muitos imigrantes, hoje guarda lembranças de momentos históricos para muitas famílias. Saber que seus antepassados estiveram nesse local e tiveram coragem de mudar a vida emociona muitas familiares. A reportagem é de Cauã Marconi. Há 130 anos, em junho de 1887, a hospedaria do imigrante abria suas portas, mesmo com obra inacabada. O grande volume de estrangeiros que lotavam o Porto de Santos e partiam para a hospedaria acabou não só construindo importantes momentos históricos para o Brasil, mas também a construção de muitas famílias. A hospedaria funcionou até o ano de 1987, quando recebeu um grupo de imigrantes coreanos. Após os últimos hóspedes, as portas da hospedaria foram fechadas para que se tornasse um patrimônio histórico e, nos anos seguintes, caminhasse para se tornar o Museu da Imigração. Ao longo de seu funcionamento, a hospedaria recebeu pessoas, sendo elas não apenas de outros países com diferentes culturas, mas também brasileiros. Diferentes culturas, pessoas de diversos países comendo juntas. Imagina só no mesmo refeitório com 1000 pessoas, japoneses, italianos, espanhóis, portugueses, brasileiros, né, cearenses, enfim, essa gama de culturas, essa gama de pessoas vivendo juntas por um determinado período. Isso, obviamente, gerava dificuldades. Como os quartos cheios de lençóis em seus beliches, as mesas do refeitório, a estação de trem, máquinas de escrever, prateleiras e gavetas e até mesmo cartas originais que os imigrantes enviavam aos seus parentes. Tais memórias emocionam aqueles que ficaram. É muito interessante saber que, além de mim, há outros brasileiros que também têm antecedência de imigrantes na família, saber que a história deles todos estão aqui. Eu me sinto muito feliz por saber que ele fez parte disso, né? Que ele ajudou a construir o que hoje é o povo brasileiro. E eu fico pensando como deve ter sido difícil para ele de sair do país que ele nasceu e vir para um lugar totalmente diferente. Como deve ter sido, sei lá, muito renovador ter vindo para cá sem saber o que esperaria por ele. E mesmo assim ele veio. Entre as mudanças que ocorreram com a vinda para o Brasil, Marlene Berdum explica o motivo pelo qual houveram modificações no sobrenome não só de sua família, como no de outras. E a mudança de nome se deu, porque aqui quando chegava na hospedaria eles mudavam, né, para o nome do plural, né, para plural, e acabou ficando mais simples, né, aqui no Brasil para o registro deles. O nome dele era Mário Perazzoli, e que hoje a gente vê como Mário Perassoli, né, Mário Perassoli, veio ele com o pai e com a irmã. A história da hospedaria possui grande valor diante de seus visitantes. A importância dele é grande no quesito de nos trazer um ponto histórico da formação da nossa cidade, da formação do nosso país como um todo. O Museu da Imigração fica localizado na Rua Visconde de Parnaíba, número 1316, no bairro da Moca, em São Paulo. O horário de funcionamento é de terça a sábado, das 9 às 17 horas, e aos domingos, das 10 às 17. Os ingressos custam apenas R$10 e possuem entrada franca aos sábados. E hoje completam 40 anos da estreia do primeiro Guerra nas Estrelas, que chegava aos cinemas americanos e conquistava uma legião de fãs. Star Wars, Episódio 4, Uma Nova Esperança, é o segundo longa-metragem de maior sucesso de bilheteria na história do cinema dos Estados Unidos. Ajustados às inflações da época, atrás apenas de O Vento Levou, e além dos filmes já lançados, a saga se expandiu com livros, histórias em quadrinhos, séries em animações e jogos. Em dezembro deste ano, estreia um novo filme da franquia, Star Wars Episódio 8, O Último Jedi. A companhia de teatro Mungunza atua na região da Cracolândia e contribui para o processo de revitalização da área. Administrado por voluntários e focado em ajudar a comunidade, esse projeto introduz cultura na vida de muitas pessoas. Confira agora na reportagem. A companhia Mungunza de Teatro criou, aqui na região da Luz, o Teatro de Container. Eles ocuparam um terreno abandonado e trouxeram esperanças para os arredores da Cracolândia. Aqui foi construída uma espécie de centro cultural, com exposições, horta, parquinho e cinema, além do teatro. Mais de 5.000 pessoas já usufruíram do local, e a tendência é aumentar cada vez mais. Sem o apoio público, o grupo gastou mais de R$250 mil de recursos próprios para revitalizar o espaço, utilizando 11 containers. É importante e parece ser vitorioso assim, do ponto de vista conceitual e de público, porque a gente está do lado da Cracolândia e estamos num lugar que as pessoas não conhecem como centro cultural ainda. Então, ter 5.000 pessoas que passaram por aqui permaneceram, é a ideia de que o projeto está, em suma, dando certo.
Atualmente, o espetáculo exibido é o Experimento Espelho, que vai até o dia 19 de maio. Nos dias 22 e 23 de maio, quem estreia é o espetáculo Sóbrio Gêmeas, todos da amostra Teatro de Container convida Lube. Lube é um artista que a gente tem aqui em São Paulo, que dirige várias companhias e que é diretor oficial da Companhia 19 de Teatro. E aí nós convidamos ele para que ele programasse pelo período de 50 dias vários espetáculos que ele dirigiu. Então a gente está exatamente no meio da amostra dele. Já recebemos 2 espetáculos, hoje está rolando o 3º espetáculo, que é Experimento Espelho, e vai até final de junho com essa amostra, com vários espetáculos do Lube. Devido ao grande número de apresentações, muitos amantes da arte já passaram pelo local, assim como moradores da região. Embora às vezes a gente percebe que às vezes as pessoas em situação de rua elas não se sentem à vontade de entrar em lugares, né? Por exemplo, a Pinacoteca é um desses lugares que eles têm receio, né? Mas eu acho importante esse diálogo dos espaços culturais com essas pessoas. Os espetáculos são sempre às 8 horas da noite, de terça a domingo. O valor é de R$ 30 a inteira e R$ 15 a meia. Para moradores, o valor simbólico é de R$ 5, mas quem quiser e não tiver dinheiro pode entrar assim mesmo. É um exemplo que tem que ser replicado, reproduzido e que tem que ser o grande alvo das políticas públicas, exatamente assim, um espaço democrático, um espaço que chegue na periferia, ou que chegue no centro, que saia, né, dos espaços que a gente já sabe que existe, mas que seja realmente amplo e chegue nas pessoas de fato. No próximo bloco, você vai ver como a depressão vem afetando pessoas de todo o mundo. E ainda mostramos como a maquiagem pode ajudar a melhorar a autoestima. Voltamos já. O Ministério da Saúde anunciou nesta terça-feira que a vacinação contra o HPV será estendida para meninos. A vacina, que protege principalmente contra o câncer de colo de útero, já faz parte dos programas nacionais de imunizações. Desde 2014, indicada para meninas de 9 a 13 anos. A partir deste mês, meninos de 12 a 13 anos também poderão receber a vacina. A faixa etária será ampliada gradualmente até 2020. Quando a vacina estará disponível para meninos de 9 a 13 anos. A depressão é uma das doenças que mais crescem mundialmente. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, os adolescentes são os mais propensos a desenvolver essa síndrome. 1 em cada 5 pessoas no mundo são afetadas por esse distúrbio em algum momento da vida. Para prevenir tal situação, é essencial manter uma vida saudável, evitando o estresse. A reportagem é de Yuri Mulato. Tristeza profunda e não passageira. Muita gente acha que é só uma fase. Mas e quando essa tristeza parece não ter fim? Se os momentos de felicidade parecem não mais existir? Fique atento, isso pode ser um sinal de uma doença grave, a depressão. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país que lidera o ranking na América Latina de casos com depressão. Mas a grande pergunta é, quais são os tratamentos dessa doença? O que leva uma pessoa a ficar com depressão? A depressão é um distúrbio afetivo que acompanha a humanidade ao longo de sua história. Segundo a OMS, esse distúrbio afeta cerca de 322 milhões de pessoas no mundo, tendo um aumento de 18,4% de casos nos últimos anos. Só no Brasil, 5,8% das pessoas são afetadas. O psicólogo José Francisco Magalhães explica de que maneira a doença se manifesta. A depressão ela é diagnosticada, ela tem o CID, é o F33. Ela pode ser diagnosticada como uma depressão crônica, então ela está sempre em depressão, ou a pessoa está por um processo depressivo. Ela passa por um processo depressivo. E aí a gente tem vários motivos que podem acarretar essa depressão. Então a gente precisa entender como é que essa depressão se deu. Então, você pode medir sim qual o nível, qual o grau de depressão, se ela está só deprimida, ou se ela está numa depressão profunda, ou ela só está triste, né? Então a gente pode medir como, por exemplo, com a permanência daquela tristeza. No sentido patológico, entre os sintomas há a presença de tristeza, pessimismo, baixa autoestima e a vontade de não mais viver, em muitas situações buscando suicídio, como é dito por Lourdes Marche, que já sofreu com a doença. Nos momentos de crise eu tinha vontade assim de chorar, querer morrer. Não me sentia bem, não gostava de conversar com ninguém.
você se isola muito, você não quer ter contato com as pessoas. A depressão tem sido cada vez mais frequente em jovens entre 13 e 17 anos. Uma pesquisa da Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, apontou que a taxa da doença entre os jovens subiu 37%. Nas escolas, o assunto ainda não é visto como prioridade e seus profissionais não são devidamente preparados para falar sobre o tema, como afirma o professor e pedagogo Evandro Santana. O currículo ele não aborda essa questão de uma maneira tão séria, então ele fica meio privado, né? E aí fica muito difícil, fica opcional. Talvez ele tenha contato com isso nos artigos de revistas ou revistas científicas, mas talvez seja uma área muito mais específica de saúde, né? E aí o professor mesmo em si, na grande maioria, ele não vai ter subsídios de formação, a não ser que ele queira, de fato, ele não tem subsídios de formação para poder lidar com esses aspectos. José Magalhães expõe o processo de tratamento para se curar da doença. Se você tem uma depressão profunda, por exemplo, que uma pessoa que não quer comer mais, que não consegue dormir, não consegue mais fazer nada, então, obviamente, você vai acabar tendo que ir via médico, clínico, e aí então você vai ser encaminhado para um psiquiatra, o psiquiatra vai receitar para você uma medicação. A recuperação depende muito de apoio e compreensão dos indivíduos próximos ao depressivo. Caso seja necessário outro tipo de ajuda, basta entrar em contato com o número 141, pertencente ao Centro de Valorização da Vida, o CVV, que realiza apoio emocional e luta para prevenir o suicídio. Após 9 anos sem conquistar um título europeu, o Manchester United vence o Ajax e se torna campeão inédito da Europa. O time, liderado por José Mourinho, ganhou dos holandeses pelo placar de 2-0 e conquistou a tão sonhada taça. A vitória também garantiu a classificação dos ingleses para a Liga dos Campeões da próxima temporada, que será realizada em 2018. É cada vez mais comum algumas instituições construírem atléticas e torcidas próprias. A Universidade Anhembi Morumbi não é diferente. A torcida Grifonóia, que apoia a Atlética de Comunicação Grifo, comparece aos jogos e com suas músicas e palavras de incentivo apoiando o seu time. Acompanhe agora com a repórter Natália Rinoui, que esteve em um evento organizado pela torcida. A Grifo é a Atlética de Comunicação da Universidade Anhembi Morumbi e conta com o apoio da torcida organizada Grifonóia, que é dividida em 3 equipes, comunicação, esportes e eventos, e contém 40 atleticanos. Além da torcida, a Grifonóia promove eventos para confraternização e integração com as demais faculdades. Normalmente, esses eventos acontecem aqui, aos arredores do campus Moca da universidade. A Grifonóia, como torcida, exerce uma grande influência para os atletas. Sua presença e sua motivação fazem toda a diferença. Leandro Almeida Moreira é da organização e cuida da parte dos eventos. A torcida faz a diferença na hora, o segundo elemento, né? Em quadra, em campo. A gente faz a diferença apoiando, ajudando os jogadores, os atletas, né, no geral, para incentivar, dar ânimo para eles torcer. E fazer parte é fácil, é começar a ir com a gente, basta querer. Jorge Luiz de Salles, estudante de jornalismo e participa da organização da Atlética. Precisa de torcida, porque quanto mais apoio, mais os atletas vão ficar motivados e melhor eles vão jogar. Todos os membros da torcida são importantes, porque todo mundo faz a diferença na hora do jogo, cantando junto com a gente, porque só uma pessoa não faz a diferença. A gente não tem nenhum apoio da faculdade, a gente é mais autônomo, a gente vai para torcer. Para fazer parte da torcida, basta entrar em contato com integrantes da Atlética da Universidade Anhembi Morumbi. A maquiagem pode ser vista também como um meio de expressão. E quando segmentada para o meio artístico, ela é capaz de criar personagens de uma maneira surpreendente. A repórter Evelyn Mendes está ao vivo no Spa Wellness Center da Anhembi Morumbi para nos contar um pouco mais sobre a maquiagem artística. Boa noite, Evelyn. Boa noite. Estou no spa da Universidade Anhembi Morumbi com o maquiador Max Marion, que trabalha com diversos tipos de maquiagem, incluindo a maquiagem artística. E nesse ramo, os maquiadores trabalham na construção de um personagem, através da sua paleta de cor e criatividade. Max, boa noite. Como funciona o processo de criação dos seus personagens? O processo ele inicia através de um croquis, que é um desenho que a gente faz no papel e depois transfere para o rosto do modelo. E em relação aos eventos que você participa, qual foi o personagem principal que já pediram para você fazer?
Normalmente pedem muito maquiagem relacionada com caveira, principalmente no Halloween, maquiagem de fantasia no geral. Em relação ao tempo, quanto tempo você demora em média para fazer uma maquiagem completa? A maquiagem, o tempo vai demorar de acordo com o trabalho, mas fica em torno de 45 minutos até 1 hora. Muito obrigada. Isso é tudo por aqui, voltamos aos estúdios. Obrigada, Evelyn. O quanto a autoestima influencia no seu dia a dia? Ela faz realmente a diferença? Mostramos o quanto o spa pode ajudar a melhorar e vitalizar a vida das pessoas. Confira agora na reportagem a seguir como a maquiagem pode influenciar no seu bem-estar. Segundo uma pesquisa da revista Cláudia, feita com 1.283 mulheres no ano de 2016, entre os 20 e 59 anos, 92% delas acreditam que é preciso cuidar de sua aparência para se sentir bem. O spa foi inaugurado em agosto de 2011 e é considerado o maior spa-escola do Brasil. O spa, para pessoas que vêm aqui, é procurado muito para a melhoria em sua autoestima, saúde e estética. O spa conta com serviços exclusivamente acadêmicos, o que ajuda a formar os alunos da faculdade através da prática e exercício dentro da própria unidade, como estágio não remunerado. Como maquiadora, eu me sinto alguém que intervém na vida de outra pessoa, fazendo com que ela se sinta bem, fazendo com que ela se sinta importante, porque uma mulher, quando ela está sendo maquiada ou acaba de ser maquiada, e isso interfere na autoestima dela, ela se sente importante, se sente empoderada, ela se sente poderosa. Então isso me traz felicidade, isso faz com que eu me sinta bem também. Isso também mexe com o meu ego. O espaço promove o desenvolvimento de cerca de 1.500 alunos em formação nas áreas de estética, visagismo, terapia capilar, nutrição, entre outros, através do atendimento no local que deve ser agendado previamente pelo telefone ou na unidade. Eu me sinto muito bem depois que eu frequento aqui. Os profissionais eles são muito atenciosos e como eu trabalho, a minha área é muito estressante no dia a dia, então eu chego aqui às vezes super cansada, às vezes assim, me sentindo ruim, né? E a gente sai daqui assim, se sentindo renovada, bonita e eu me sinto muito especial. Eles tratam com muita atenciosidade aqui, eles são muito, muito legais, eles com muito carinho. E eu só tenho a elogiar e eu gosto muito de vir aqui. Eu já venho aqui já tem um tempo e é muito bom, me faz muito bem, de verdade. O spa Wellness Center da Embi fica localizado no Campo Centro, na rua Doutor Almeida Lima, número 1134, no bairro da Moca, na zona leste de São Paulo. O AMB Notícias fica por aqui. Uma boa noite. Boa noite e até a próxima edição. Fique agora com a seleção dos melhores curtas da semana no programa Take One, programa de documentário da AMB Morumbi.